1 Reis 18, verso 30 diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o a segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e, correndo perante, ou em outra tradução, adiante, à frente de Acabe, que estava na carruagem, até a entrada de Jezreel.
Diga amém. Olha para alguém e, se você pode, seja profeta e diga para essa pessoa: você foi chamado para quebrar a norma. Não deixe o diabo tirar da sua mente que você foi chamado para quebrar a norma. Porque você foi chamado para viver algo anormal, o diabo te enviou demônios anormais. Não entendeu? Porque você foi chamado para viver coisas anormais, o diabo te enviou demônios anormais. Você quer ver como a gente melhora a frase, alguém entende? Porque Deus te chamou para coisas malucas, o diabo te enviou problemas malucos. Agora você entendeu? Porque é difícil você crer como que pode uma pessoa viver tanta coisa estranha, tanta coisa maluca que não se encaixa na vida dos outros. Pessoas da sua casa que não passaram o que você passou, ou passa. Mas há uma razão para tanto demônio diferente assim na tua vida, irmão. Diga aí para alguém do seu lado: todo demônio tem uma razão, irmão. Então, tem uma razão para ter um demônio tão complicado como tem na tua saúde, na tua vida profissional. Vamos ser bem sinceros, irmão, que é mais fácil a gente levantar dinheiro na igreja do que sinceridade. É ou não é verdade, irmão, que você tem um demônio na tua vida que parece que o diabo ungiu ele para pegar você, irmão, porque parece que você nunca viu ninguém, irmão, passar o que você passa. É verdade ou não é? Tem uma razão para isso. A razão é que Deus te chamou para ser um homem que vai quebrar a norma. Eu quero que você guarde muito essa palavra. Eu vou procurar ser muito objetivo, tá bom? Senhor, nós te agradecemos, nós pedimos a tua bênção, Senhor. Fale conosco de uma forma especial. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Diga amém. Tome o seu assento em nome de Jesus. Primeiro, ouça isso. Ontem uma pessoa escreveu assim num comentário: quebrar que norma? Veja, eu falava ontem com o pastor Cristiano, com o Hélio. É muito difícil, você não tem ideia do quão difícil é para mim pregar em outras igrejas. Porque quando você tem o meu ritmo, você entende a minha metáfora. Ok? Alguns de vocês demoraram para se adaptar comigo. Porque normalmente eu falo e deixo você adivinhar. Muitas vezes eu falo e você já recebeu a revelação da metade do que eu ia falar. Porque essa é uma forma como Deus trabalha. Eu procuro sempre te dar frases de efeito, para que essa frase seja enxertada no seu coração, porque uma frase é um princípio é uma lei que rege em todo o tempo. Então, se você guarda uma frase, um princípio, você sempre vai saber com o que lutar no dia da adversidade. Coisas como: Deus sempre puxa para trás quem Ele vai mandar muito para frente. Isso te faz entender que se você está numa situação complicada, fica em paz, você vai viver um milagre único. Então esse é um método, pelo menos é a forma como Deus trabalha comigo. E eu quero muito que você guarde essa palavra, porque ela é uma palavra que vai te trazer uma explicação sobre quem você é. Eu te diria, irmão, que a coisa mais difícil é a gente falar quem que você é. Porque quando a gente fala de mulher, a mulher sabe falar que ela está perdida, ou a mulher sabe entender por que ela é do jeito que é. Mas é difícil, irmão, a gente que é homem assumir que a gente sabe quem a gente é, o porquê que a gente tem esse temperamento, porquê que a gente tem essa forma de pensar, de agir, não é? Irmão, ano passado eu falei algo muito interessante. É muito mais fácil uma mulher vir para Jesus e falar: Jesus, eu estou perdida, do que um homem vir para Jesus e dizer: Senhor, eu estou perdido. Por que eu li com você sobre Elias? Porque Elias, ele é um grande homem. E Elias, ele não conseguiu responder uma pergunta que eu queria que você respondesse. Por que você está tão desesperado e depressivo quando você sabe por que Deus te chamou? Muitas vezes, irmão, se você não vem para Deus e fala: Senhor, eu não estou entendendo, Deus não vai te ajudar a entender.
O problema é que às vezes Deus te diz o porquê você está passando o que está passando, e ainda assim você se faz de leitão para mamar deitado e acha que não está entendendo o que Deus está falando. Você tem dúvida de que Elias sabia que Deus tinha uma grande obra na vida dele e todo o levante de Acabe e Jezabel era a consequência de um grande chamado? Lembra dos versos posteriores que Elias fala: Senhor, me mata. Peraí, Jezabel queria acabar de te matar. Se você queria morrer, por que você não ficou lá então, cabeçudo? Você entende isso aqui? Porque de fato, irmão, ele não queria morrer, ele queria chamar a atenção de Deus. E coisa estranha, irmão, é que a gente chama a atenção de Deus de uma forma diferente das mulheres. A mulher chama a atenção de Deus, ela vem, chora. A gente não, a gente vem e se tranca, fica de cara emburrada, não levanta a mão, não se envolve. E fica difícil para a gente fazer o nosso trabalho quando você não dá brecha para receber a palavra. Então deixa eu começar com você, porque ontem alguém perguntou, quebrar que norma? Eu nem quis responder porque não compensa responder. Primeiro deixa eu começar pelo o que eu não estou falando. Se você entende o que eu não estou falando, você vai saber o que eu estou falando, ok? Primeiro, eu não estou falando de você sair por aí radicalizando e revolucionando e quebrando o que Deus estabeleceu, porque Deus é Deus de ordem e protocolo. Deus estabelece ordem e protocolo. Da mesma forma que você tem ordem e protocolo para ir para o presidente da república, você tem ordem e protocolo para vir até mim, porque Deus estabeleceu ordem e protocolo. Então eu não estou falando para você sair daqui pensando que Deus te usou, que Deus te chamou e você vai causar uma revolução e você vai abrir uma igreja. Não. Não confunda, irmão, você avançar em coragem do que você ser burro e fazer bobagem. Eu não estou aqui incentivando ninguém a sair por aí fazendo coisas malucas, mas você entender que Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de princípios. E o problema é que, porque Deus é um Deus de princípio, e os princípios dele são diferentes do nosso, quando as pessoas não conseguem se encaixar no princípio de Deus, elas criam um princípio superficial para colocar em cima do princípio de Deus. Onde que você entende isso? Lembra da lei oral? Lembra dos fariseus? Você lembra que o problema dos fariseus é que os fariseus pegavam a lei escrita e queriam colocar uma lei em cima dela? Por exemplo, não trabalharás no sábado, guardarás o sábado. Então para eles você não podia fazer nada no sábado, nem curar no sábado. E aí quando Jesus vai curar uma mulher encurvada, eles falam, não pode fazer nada. Jesus fala, para de ser hipócrita. Se tivesse agora uma ovelha morrendo, ou então um boi amarrado, vocês iam soltar o boi e socorrer a ovelha. Por que então que eu não posso no sábado fazer algum milagre para poder socorrer uma filha de Deus? Vocês querem criar uma lei em cima de uma lei que não existe. Vocês querem, em outras palavras, aumentar o que Deus não aumentou. Diga para alguém do seu lado, irmão, não aumenta o que Deus não aumentou. Eu vou chegar em algum lugar, irmão. Então quando eu falo de quebrar norma, eu te falo de você quebrar um padrão que não foi criado pelo homem, por Deus, mas criado pelo homem. O homem coloca padrão em cima do que Deus já padronizou. Você quer ver que interessante? Eu vou te dar um exemplo aqui, simples. Quando Deus estabelece que você não pode vir de mãos vazias diante do altar, tem pessoas que já querem definir a mesma quantia sua para a mesma quantia minha. Então você não pode padronizar em cima do que já está padronizado. Ou seja, não aumente o que não tem que ser aumentado. Não crie regra onde já tem regra. Não faça uma interpretação do que Deus não quer que você faça interpretação. Por que eu falo isso para você? Se você parar para ver, existem dois tipos de norma que tem que ser quebradas. Eu quero que você guarde isso, porque eu creio que alguém aqui dentro, Deus chamou para quebrar norma. Quebrar, entenda isso, uma ideia construída e estabelecida pelo homem em cima de uma coisa que Deus criou. O homem dizendo, tem que ser assim, quando Deus disse, não tem nada a ver com ser assim, tem que ser do jeito que eu quero. Você entende isso aqui? Diga amém. Vou te dar aqui um exemplo para você entender. Deus mandava um maná todo dia. Mas alguém quis criar um padrão e falar, vamos guardar para amanhã o maná de hoje. E no outro dia estava embolorado, bicho comendo ele. Porque Deus criou uma norma, eu vou te dar o pão de cada dia. E quando você quer vir e colocar uma norma em cima da norma, deixa eu guardar um pouquinho para amanhã, deixa eu garantir o meu lado, e você não quer viver da fé, Deus vem e quebra a norma. Só porque você quis fazer além do que eu mandei, não quis confiar em mim, o que você guardou eu vou fazer você perder. Vai perder todo o maná que está dentro do pote. É quando Deus fala para você, dá tudo que você tem,
dá todos os teus dias, teu suor, e não guarda nada, que eu vou te honrar. E você quer guardar um pouquinho, Deus fala, porque você guardou um pouquinho, eu vou arrancar tudo que você tem. Porque você está querendo colocar uma norma onde eu não coloquei norma. Eu vou quebrar a tua norma. Eu vou te ensinar que quando eu falo é do jeito que eu falo, não é do teu jeito. Diga para alguém do teu lado, irmão, quebra a norma. Você quer ver que é interessante quando eu falo sobre quebrar a norma? Deus mandou o maná por 40 anos. Gente, vamos falar a verdade. Uma pessoa quando fica 6 meses desempregado, sendo sustentado por outros, já é difícil ele querer arranjar um emprego depois quando Deus abrir a porta, sim ou não? Imagina 40 anos não trabalhando. Você não entendeu? Imagina uma cambada de criança, gente, criando, nascendo e sendo criada por 40 anos, vendo Deus trazendo comida na boca na porta da tenda. Na porta de casa, era só você esticar o braço e pegar. Olha a norma que eles criam. Não, Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover. Onde que isso se aplica na tua vida? Deus abriu uma porta para o teu avô, para o teu pai trabalhar, para o teu tio, não importa. E aí eles foram, trabalharam duro, deram muito de si naquela área. E porque deu certo eles sobreviverem por um tempo naquela área, você cria uma norma que é o seguinte: bom, como eles sobreviveram de maná, eu também vou sobreviver. Como eles foram, sei lá, porque ele foi carpinteiro, eu também vou ser carpinteiro. Porque ele foi oleiro, eu vou ser oleiro. Porque ele foi pedreiro, eu vou ser pedreiro. Porque ele foi advogado, eu vou ser advogado. Porque ele foi doutor, eu vou ser doutor. Porque ele foi veterinário, eu vou ser veterinário. Mas espera aí, Deus abriu uma porta antes para que ele pudesse sobreviver, não para que você pudesse vencer em cima dela. O que eu quero que você entenda é o seguinte: quando eu falo de quebrar norma, é você quebrar princípios e conceitos que você criou, que Deus não criou, de que Deus só vai fazer desse jeito. E Deus está falando, peraí, eu sustentei vocês com maná para que quando vocês chegassem na porta da terra prometida, vocês pudessem plantar e colher em quantidade maior do que eu dava para vocês. O maná eu dava na medida certa. Agora eu vou dar poder para vocês terem abundância, para vocês poderem guardar estoque. Mas vocês querem criar um padrão de que se Deus sustentou a gente até aqui, a gente não vai precisar trabalhar. E aí Deus vem, quebra uma norma e fala, peraí, quem não trabalhava agora vai trabalhar. Quem não comia agora vai ter que comer do próprio suor. E se não quiser trabalhar, ok. O que isso aqui se aplica na tua vida? Você tem noção, irmão, que tem muitos aqui de vocês que são hoje o reflexo exato do que o teu pai, teu tio, do teu avô eram, profissionalmente. Porque só porque eles deram certo naquela área e você achou que Deus tinha isso para você, você se confundiu o maná com a terra que mana leite e mel, você se confundiu a promessa com a provisão e achou que a provisão era a promessa, quando Deus queria quebrar a norma de fazer entender o seguinte: o que eu tenho para você é tão maior que eu vou ter que fazer algumas coisas que davam certo, parar de dar certo, para você começar a se esforçar mais, porque eles foram empregados, eu te chamei para ser empregador. Ok? Então eu vou quebrar a norma na tua vida. Eu vou fazer tudo o que você faz dar errado, que é para você entender. Filho de carpinteiro não é carpinteiro não. Não era isso que eles falavam de Jesus? Esse aí não é o filho de José? Não é o filho do carpinteiro? Que ele não está sendo igual ao pai dele? Olhe para alguém e diga para essa pessoa: Deus me chamou para quebrar a norma. Em outras palavras, diga para alguém do seu lado: tudo que Deus fez hoje foi só a provisão, eu vou viver a promessa. Tudo que Deus fez para os seus parentes foi a provisão, Deus vai te fazer viver a promessa. Então, se Deus vai te fazer viver a promessa, uma das coisas que você tem que quebrar é essa mentalidade de que, porque Deus te sustentou até hoje assim, Deus vai te sustentar até hoje assim. Diga para alguém do seu lado: a maior prova que Deus tem algo grande na tua vida, irmão, é quando tudo que está dando certo para de dar certo. É longa frase, mas diz aí. É a grande prova. Todo dia caia maná. Um dia alguém abriu a janela. Peraí, eu sempre ganhei dinheiro dessa forma, por que não está mais rendendo nada? É a crise, irmão, não é crise não, é Deus. É Deus, irmão. É Deus, cara. Eu vou te dizer uma coisa, irmão: Deus te fez prosperar por 20 anos fazendo uma coisa. Deus quer quebrar uma norma e falar: os próximos 20 não vão ser da mesma coisa. Então para de querer insistir numa coisa que já não está te dando mais dinheiro, mas te dava antes. Por quê? Porque eu estou quebrando a norma.
Eu estou quebrando um princípio em cima de um princípio. Eu criei um princípio, eu vou te sustentar e te prosperar. Você criou um princípio em cima desse. Deus vai me prosperar e me sustentar através disso. Espera aí, não cria lei em cima de lei. Não aumenta o que eu não falei. Eu falei que ia te fazer grande, eu não falei que ia te fazer grande desse mesmo jeito. Eu falei que bendito seria a tua mão e tudo que você plantasse você iria colher. Eu não falei que eu ia ficar dando para você na mão de bandeja, de prato o tempo todo. Então guarde isso que eu estou te falando. Deus quer te dar algo tão grande, mas você tem que entender, é preciso quebrar uma norma, é preciso quebrar um conceito, é preciso quebrar uma mentalidade, é preciso você estar disposto a literalmente começar do zero. Agora eu prefiro falar uma coisa, eu prefiro ficar sem nada por um tempo e começar do zero e ter tudo que Deus tem para mim depois, do que querer ficar segurando uma coisa na minha mão que não vai durar o bastante. Porque sinceramente, irmão, com o que você ganha hoje você mal vive. E aí quando você tem que abrir mão do que você tem para poder ter mais do que você tem, você não consegue fazer isso. Ou seja, irmão, é fácil a gente ouvir falar sobre quebrar a norma, difícil é você ter fé. É fácil você ouvir falar, Deus falar que tudo que você fizer eu vou prosperar. Difícil, mas você pegar a enxada na mão, cavar um buraco, jogar semente e falar, não, Deus vai fazer, Deus vai dar certo, Deus vai prosperar. É aí que eu quero ver a tua fé. Mas onde que entra esse texto? Porque eu quero ser objetivo com você. Esse texto entra numa época onde a mulher satânica de Acabe, chamada Jezabel, pensa numa mulher endemoniada. Essa mulher, irmão, ela na verdade não era endemoniada, ela era o próprio demônio, o próprio Satanás, o próprio diabo. Em Apocalipse vai falar sobre Jezabel. Então você tem que entender o seguinte, essa mulher, ela estabelece uma nova norma. Adorar a Deus é antiquado, vamos adorar a Baal. Quem adora a Deus é ultrapassado, quem adora a Deus é carnal, quem adora a Deus não é crente. Agora a gente vai adorar Baal. Por quê? Porque a gente está nisso aqui há muito tempo. E é coisas novas que tem que vir para que coisas novas possam acontecer. É isso que ela tem de mentalidade. É um princípio certo, aplicado de forma errada, se você parar para pensar. E essa mulher, ela aplica um padrão. Quem não adorar Baal está morto. A forma de garantir que todo mundo vai adorar Baal, vamos matar todo mundo que não adorar Baal. Começou uma carnificina, uma matança. Deus guardou 7.001, não 7.000, 7.001, porque um teve que ouvir, eu ainda tenho 7.000 ainda, lembra? Deus guardou 7.001. É interessante porque 7 é o número da perfeição, ok? Sim ou não? Pare e pense, Deus não guardou 7.000 profetas, Deus guardou 7.001, 7.000 escondidos, mais Elias que estava lá com a cara dando a tapa, sim ou não? Não é interessante que Deus não apenas fez as coisas perfeitas, mas Deus fez mais do que perfeito? Deus não guardou só o necessário, Deus guardou mais do que o suficiente. Deus guardou, não foi 7.000, 7.001. Ou seja, eu tenho de sobra e mais do que de sobra. Eu tenho homens de sobra para poder fazer a minha obra, mas eu tenho muito mais do que isso. Porque quando você acha que é só 7.000, não, é 7.001. Ou seja, quando você acha que eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho até muito mais do que tudo que eu preciso. Eu tenho uma forma de ir além do que você pensa. E de fato, as coisas começaram a dar certo. Começou uma grande perseguição, começou uma grande matança. Mas pensa comigo, e se você não acompanhar isso aqui, você vai perder daqui para frente. Qual que é a grande guerra, o grande conflito entre Elias e Acabe e Jezabel? É uma guerra é um conflito de ideias, é uma guerra de pensamentos. Um pensava, somente Deus é Deus sobre Israel, e somente Deus, Jeová, deve ser adorado. Os outros dois pensam, Deus, Jeová, está ultrapassado, é melhor partir para outra. Se você for pegar a raiz de tudo, toda a matança que estava acontecendo aqui, toda a perseguição que estava acontecendo aqui, toda a crise que estava acontecendo aqui de fome, gente, não era por conta de algo espiritual, era mais do que isso, era por conta de uma ideia. Diga bem forte, ideia. Um tem a ideia que é melhor continuar sendo fiel a Deus, que Deus consegue ser o mesmo ontem, hoje e sempre. Os outros dois falam, esse Deus não está com nada. E a ideia de um contra outros dois faz uma guerra acontecer no mundo espiritual, no qual 3 anos ficam sem chover, 3 anos de fome, 3 anos o gado morrendo, 7.000 profetas escondidos. Mas tudo isso aqui eu quero que você entenda. Nunca leia sobre Elias, Acabe e Jezabel pensando que isso aqui é somente uma guerra espiritual. Tudo que acontece no espírito é uma consequência da mente,
No princípio era o verbo, o logos. Você primeiro pensa para falar. O que eu quero que você entenda é o seguinte: toda essa guerra é uma guerra de ideias. E é a mesma coisa que acontece hoje. Hoje, qual que é o problema pela qual a igreja não cresce e as famílias não crescem? Você pode falar 1 milhão de coisas: ideologia de gênero, submissão. Tudo se resume a uma coisa só: é um problema de ideia. É um querendo ter uma ideia diferente do outro. É um decidindo: eu vou andar de acordo com a palavra. O outro: andar de acordo com a palavra não está dando em nada. É um dizendo: eu vou ser leal e submisso. O outro: ser leal e submisso está me gastando, fazer gastar muito e não está dando nada. Então, se você fosse pegar todo o caos de Elias, Acabe e Jezabel e colocasse numa palavra só, tudo aconteceu por conta do quê? Por conta de uma guerra, uma crise entre ideias. Presta atenção, irmão. Você acha que você está lutando para ter dinheiro? Você está lutando para vencer uma guerra espiritual concernente a uma ideia que Deus quer que você tenha, mas você ainda não mudou a tua cabeça. Você acha que você tem um problema no casamento, e o problema do teu casamento é o temperamento da tua esposa, ou o teu temperamento. Não, irmão. Tudo se resume que você pensa de um jeito e ela pensa de um jeito. Então, se você for pegar toda a guerra que existe, toda a guerra é resultado de uma diferença de pensamentos. E o que é quebrar a norma? Quebrar a norma é você quebrar um pensamento e falar: esse pensamento não está dando certo. Vamos ser renovados pela renovação, transformados pela renovação da nossa mente. Muita gente não entende que a depressão, ela simplesmente é um conflito interno por conta de uma ideia. A pessoa quer acreditar que ela está certa, que ninguém ama ela, que ninguém gosta dela, que está todo mundo contra ela. Sabe por que a tua igreja lá não cresce? Por conta de ideia. Não é que ele não dizia o povo, não, é porque todo mundo tem uma ideia diferente. Por que o teu negócio não cresce? Porque você, os teus fornecedores, os teus clientes têm uma ideia diferente. Então eu não posso começar isso aqui sem você entender que quebrar a norma é você quebrar uma ideia. Uma norma, normatização, normalização, padrão, algo igual, algo uniforme, algo que começa aqui. Vai ser tão bom se todo mundo tiver do mesmo jeito. Essas ideias que têm que ser quebradas. Todo grande homem na Bíblia Sagrada, Deus sempre chamou ele para modificar uma ideia. Se você pega Moisés, se você pega Jesus, tudo que eles fizeram foi mudar uma ideia. Jesus: olha, podem pregar, não que eu estou chegando, não que eu já cheguei, mas que, mais do que isso, o reino dos céus é chegado, já chegou. A ideia melhor, a ideia nova, o princípio melhor já chegou. Então esse é um conflito de ideias. Elias de um lado querendo o melhor, Acabe e Jezabel de outro lado querendo o pior. Um homem de um lado querendo viver dentro do que Deus quer, pessoas de outro lado querendo viver dentro da sua própria vontade. Um homem querendo ser fiel e obedecer toda a palavra de Deus, outros dois querendo andar de acordo com o jeito deles. Vamos colocar isso aqui dentro da igreja. Hoje é ou não é verdade que todo problema que a gente tem na igreja sempre foi, sempre será problema de ideia? Um quer ser fiel e obedecer a Deus, o outro quer vir na igreja quando quer, do jeito que quer dizimar quando quiser, se quiser dizimar. Um vem para dar o melhor para Deus, porque a palavra manda dar o melhor. O outro vem e dá a glória que quiser, porque é um conflito de ideias. Então, o Teodoro, a gente não está falando de um texto que é um conflito de sacrifícios. Quem faz o melhor sacrifício? Não. A gente está falando de um texto que está falando o seguinte: 850 homens contra um, e os 850 têm uma ideia que um não tem. A ideia de um é: Deus é o único Deus sobre Israel, não tem mais, não há outro Deus a não ser dele, o nome dele é ciumento. Eu me chamo ciumento, eu sou zeloso. Os outros do outro lado falam: não, isso aí está antiquado, isso aí já passou, a gente quer algo novo, a gente quer algo diferente. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus chamou para quebrar a norma, porque Deus te chamou para mudar uma mentalidade dentro da igreja que está apodrecendo a igreja. Gente querendo pensar diferente do outro. A liderança pensa uma coisa, o povo pensa uma coisa.
Pais pensam uma coisa, filhos pensam outra coisa. O patrão pensa uma coisa e funcionários pensam outra coisa. Para mim continuar, toda guerra, todo conflito que você tem, irmão, ele tem uma razão só: ele é um conflito de ideias. Até o dinheiro que você não está ganhando é um conflito de ideias. Você estaria ganhando dinheiro se você estivesse fazendo o que Deus mandou você fazer, mas a tua ideia é diferente da de Deus. Você entende isso aqui? Eu posso continuar? Diga amém. Diga para alguém do seu lado: sempre existe um homem que é a barreira. Preste atenção, não importa qual seja a ideia do mundo, sempre vai ter, Rodrigo, um homem que vai ser a barreira no meio do caminho, que vai se colocar de pé e falar: eu não concordo, não é desse jeito que as coisas funcionam, Deus não quer desse jeito, Deus não quer dessa forma. O homem desse texto é, quem sabe me dizer o nome dele? Vocês não leram o texto não, né, irmão? Quem que é que está se colocando no caminho de Acabe e Jezabel? Quem que é que está no meio do caminho com uma barreira dizendo: peraí, não é assim não? Quem que é que está sofrendo toda a pressão? Você já conseguiu pensar qual que é a pressão que uma barragem sofre? Você sabe por que você está debaixo de pressão e cansado? Porque é você que está segurando sozinho um monte de ideia errada. Todo mundo: não é desse jeito. Você: não. Vocês podem querer continuar, mas eu estou aqui porque daqui para frente vocês não vão não. A loucura de vocês tem limite. Talvez, irmão, é você na tua casa, com a tua esposa, com teus filhos, sei lá com quem, com teu pai, com tua mãe, dizendo: peraí, a loucura de vocês tem que ter um stop, um basta. Esse é um homem que está aguentando 852 pessoas, 850 profetas, mais o demônio da Acabe e o demônio de Jezabel. Não, é o demônio do Acabe e a demônia da Jezabel. Esse é um homem só, porque os outros 7.000 concordam, mas eles estão com medo. Vou chegar lá daqui a pouco. Então esse é um homem que está sendo como uma barragem, segurando a água. Não vai. Quando Deus diz que você vai quebrar a norma, em outras palavras, você vai quebrar uma coisa que vai tentar te quebrar. A barragem é uma barreira que quebra o ciclo natural do rio, sim ou não? Mas pensa o quanto que você tem que calcular para garantir que ela não vai se quebrar de tanta pressão. Eu estou indo mais longe do que você pensa. Irmão, quando você é aquela pessoa que Deus falou: eu vou te colocar naquela igreja, naquele local, para dar um basta numa carnalidade, numa mentalidade errada, você vai sofrer tanta pressão. Todo mundo no teu negócio, na tua área, rouba, faz o que quiser. Você é o único que é sincero, é fiel e é justo. E aí Deus está lá fazendo você ser a barragem, e você está: Jesus, está pesado, o Senhor está cansando. Exatamente, eu disse que você ia quebrar a norma, mas eu não disse que quebrar a norma ia ser algo fácil. Você ia sofrer a pressão, mas você ia segurar o fluxo das coisas, ia ter que suportar uma pressão danada. Então Acabe e Jezabel começaram a ter sucesso. Vamos matar tudo quanto é profeta, para garantir o quê? Que a gente vai fazer o que a gente quer. Até que Elias ficou no meio e falou: assim não, peraí, Deus é um só, o nome dele é ciumento. O nome dele significa ciumento. Ele tem ciúmes, e ele não quer ninguém dividindo o espaço dele com Baal, com qualquer outro demônio. Não, peraí. Alguém tem que ficar de pé e falar: a loucura para aqui. Diga aí bem alto: a loucura para aqui. Isso é sério, cara. Diga mais alto: a loucura para aqui. Pare e pense comigo no tanto de gente na sua vida que anda fazendo um monte de loucura, fazendo coisas que são malucas, coisas que só estão destruindo o que Deus fez. É um monte de ideia doida. Você fala: gente, esse povo não tem juízo não. Mas aí Deus te colocou para ser uma pessoa que faça uma barragem, uma barreira, e fale: até aqui veio, daqui para lá não vai passar. Por quê? Porque Deus ainda tem uma obra para essa nação, uma obra para minha casa, uma obra para meu ministério, uma obra para essa igreja, uma obra para essa área de trabalho, para essa empresa. E eu preciso garantir que se vocês não querem pensar do jeito certo, vocês pelo menos não vão continuar agindo da forma errada, porque alguém tem que fazer a loucura parar. Então peraí, deixa eu quebrar a norma. O normal é servir a Baal, o normal era até aqui, daqui para frente não vai não. Elias no Monte Carmelo, ele estava querendo dizer: a loucura de vocês vai acabar aqui, não vai passar daqui para lá. Irmão, eu vou lhe falar uma coisa: a loucura da tua mulher de não querer ser tão crente, não querer ser firme, você tem que falar no mundo espiritual: Satanás, isso acabou aqui hoje.
Isso acabou hoje. Eu não vou deixar mais um ano da minha vida ser perdido, porque um quer priorizar Deus e o outro quer dividir espaço entre Deus e outras coisas. Eu vou bater o pé e falar: acabou aqui. Deixa eu te falar aqui 5 características de uma pessoa que foi chamada por Deus para quebrar a norma. Primeira característica é que aquilo que você vê e não gosta te revolta. Eu sou uma pessoa que detesto sujeira. Eu detesto andar na igreja e ver na igreja tampa de tomada fora, fiação mostrando. Eu odeio isso, tenho raiva disso, tenho ódio disso. Eu brinco com as pessoas do meu lado e falo: por que não pintou? Por que está descascando? Eu tenho uma raiva dessas coisas. Eu tenho uma raiva por quê? Porque eu sei que eu tenho um espírito de excelência, e esse espírito de excelência é comprovado por quê? Porque quando eu vejo alguma coisa errada, o que eu vejo de errado me revolta. Tem gente que vê coisa de errada, mas a coisa de errada quando ele vê não revolta. Por quê? Porque para ele aquilo ali não faz nada de diferença, não vai mudar nada. Agora, irmão, presta atenção. Quando você é uma pessoa que Deus chamou você para quebrar a norma, a primeira característica que você tem é que você é uma pessoa que quando olha o de errado, você fala: alguém tem que fazer alguma coisa. Não, alguém tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar assim não. Sabe que eu fico revoltado com, às vezes, por exemplo, você vê uma coisa acontecendo e eu estou dando sinal para alguém, e ninguém faz nada. Nas entrelinhas eu falo: isso aqui não revolta eles. Isso não revolta eles, isso revolta para mim. Então, porque revolta para mim, eu que tenho que resolver isso aqui. Pensa comigo, o que foi que fez Davi chegar onde Davi chegou? Davi viu uma coisa que somente ele ficou revoltado, ninguém mais ficou revoltado. Davi viu o seguinte: o camarada altão falando assim: cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês? Rapaz, eu vou acabar com vocês aqui hoje. Ele passou e falou: peraí, quem que é esse incircunciso aí, que está falando essa asneira? Quem que é esse aí que não tem a marca da promessa, incircunciso, a marca Quem que é esse aí que nunca foi cortado, nunca foi ferido? Irmão, eu já preguei isso aqui, acabei de dar uma mensagem novinha para você amanhã, hein? Quem que é esse aí que nunca chorou nada, que nunca foi circuncidado, que nunca teve nada perto de você ser cortado e levado embora? Quem que é esse cara aí que está querendo? Peraí. Alguém tem que fazer alguma coisa. Elias, ele está nesse texto literalmente falando o seguinte: alguém tem que fazer alguma coisa. Irmão, ouça isso. Você é ungido para resolver o que te revolta. Aquela coisa que te deixa de estômago revirado, que te dá agonia, te deixa nervoso. Sabe aquela coisa que você fala e você vê e vai dormir falando: Jesus, como é que ninguém viu isso? Jesus, como é que ninguém está resolvendo isso, Senhor? Olha que estrago, Senhor. Irmão, ouça isso. O teu propósito, se você não sabe qual que ele está atrelado nas coisas que você vê e te revolta. Quem que é esse cara para desafiar a gente? Eu estou revoltado. Vocês não estão revoltados não, mas eu estou. Por quê? Porque Deus me ungiu para vir para cá para matar ele. Elias, ele sabe: Deus me ungiu para acabar com essa palhaçada aqui. Ouça isso. Tem alguma coisa na tua vida que te revolta e você quer jogar para os outros. Deus está falando: os outros não vão resolver isso, porque os outros vêm e não ficam revoltados. Você é quem vê e não gosta do que vê. Então eu te ungi exatamente para isso, para você resolver o que você não gosta de ver. Então, como que eu sei, pastor, se eu fui chamado para quebrar a norma? Diga para alguém do seu lado: o que te revolta é o que te move. Em outras palavras, hoje eu levantei para resolver esse problema. Por quê? Porque eu vi ele, não gostei dele, e eu não vou voltar para casa enquanto eu não resolver ele. Diga para alguém do seu lado aí, com muita força, com muita fé, diga para essa pessoa, até ele dar uma glória bem alto, e diga assim: as coisas não podem ficar assim, irmão. Não podem. Em outras palavras, você não pode continuar olhando e não gostando, esperando alguém fazer algo. Se você não gosta do que vê, quer dizer que Deus te ungiu para resolver o que você não gosta de ver. Porque outras pessoas olham e veem e se conformam, mas você, quando olha, fica de estômago revirado, perde a noite de sono. Por quê? Porque Deus está dizendo: está vendo? Você tem uma unção, uma ideia, uma mentalidade. O seu normal não é o normal deles. Para você, as coisas acontecem de um outro jeito. Tua visão é diferente da dos outros. Tua forma de imaginar é diferente da forma dos outros imaginarem. Você imagina algo para os próximos 10 anos, as pessoas imaginam outra coisa a partir dos próximos 10 anos. Mas a mentalidade que eu dei para você não é somente para fazer você ficar revoltado, mas para você entender o seguinte: o que não está dando certo, está dando de errado, é isso que Deus quer que eu faça. Deus não quer que eu faça o que está dando de certo. Deus quer que eu faça aquilo que eu estou vendo que está dando errado e ninguém está resolvendo. Ninguém está enfrentando Acabe e Jezabel. Deus me deu vida para enfrentar os dois. Peraí. Deus me chamou e Deus me ungiu
para consertar o que me revolta. Irmão, se vê naquela igreja 60 pessoas e das 60 só tem 10 dizimistas, e você fica revoltado que só tem 10 dizimistas numa casa com 60 pessoas, e você fica dormindo e fica: Senhor, como que pode ter tanta gente amaldiçoada na igreja, num lugar que tinha que ser uma bênção? Irmão, quando isso te revolta, Deus está te dizendo: você foi ungido para resolver exatamente isso. Para de querer jogar isso para o outro. Por isso, Rodrigo, quando uma pessoa vê um problema na igreja, ele não se conforma, e ele se conforma e ele aceita viver aquilo ali, pode trocar, que aquele camarada não serve para ser dirigente, não serve para ser pastor. Por quê? Porque ele não se revolta quando ele vê algo de errado. E porque ele não se revolta para ver algo de errado, ele não é uma pessoa ungida para resolver coisas erradas. Porque uma pessoa ungida para resolver coisas erradas, para derrubar um gigante, para acabar com uma idolatria, para acabar com uma falsidade, é uma pessoa que olha e fala: alguém tem que fazer alguma coisa. Não dá para continuar nessa manipulação de Deus. Eu só faço se Deus fizer. Não dá para continuar nessa falsidade de que eu amo a Deus, mas não dá nada para Deus. Peraí, isso me revolta, e porque me revolta, eu sei, Deus me ungiu para acabar com isso. Você entende isso aqui? Diga amém. Segunda coisa que eu quero que você guarde: diga para alguém do seu lado, quando você é chamado por Deus para quebrar a norma, a pressão te faz sentir solidão. Senhor, só restou eu, tem mais ninguém. Não tem mais ninguém como? Tem mais 7.000 aí escondido. Olha que eu estou me sentindo sozinho. Sabe por quê? Porque a pressão te faz sentir sozinho. Elias, não é que não tem ninguém que não pensa igual a você. Tem 7.000 que pensam igual a você. Tem 7.000 que me amam. Tem 7.000 que me adoram. Só que esses 7.000 não tem uma coisa que eu te dei: eles não têm garra, eles não têm força, eles não são rápidos. Não são rápidos. Eu detesto gente perto de mim que não é rápido. Viu a oportunidade passar? Não, quando você demora para dar uma resposta, você demonstra que você não tem garra. Esses 7.000 eu amo eles, mas eles estão enfiados na caverna, porque eles estão esperando você sair daí e tomar a frente, para que eles venham por detrás. Ouça isso. Você acha que você está sozinho nesse emprego, nesse projeto, nessa ideia. Deus está te dizendo: você não está sozinho. Tem muita gente do teu lado. É que tem uma coisa que você tem que eles não têm. E não adianta que, se você enrolar, não vai conseguir nada. Eles não têm a força que precisa para ficar de pé e suportar a pressão. Eu estou te falando uma coisa, irmão. Você está sentado do lado de um cara que ele está aguentando uma pressão que é para 7.000 sair de dentro da caverna. Você tem ideia de que tem muita gente querendo fazer uma revolução na área que você está, mas eles não têm coragem de dar o passo inicial. Mas Deus deu a coragem. Deus está falando: não é que você está sozinho, é que você se sente sozinho porque está todo mundo lá escondido esperando alguém ser o primeiro que vai dar o passo. Quando você for o primeiro, fique em paz, vai vir mais 7.000 atrás. Então diga para alguém do seu lado: Deus não te deixou sozinho, cara, mas você está se sentindo sozinho. Diga para essa pessoa, sabe por que você se sente sozinho? Não é que não tem ninguém que não pense igual você. Eles pensam, mas eles não têm o que você tem. O que é? Coragem. Eles não têm a força de ficar debaixo da luz e suportar o sol. Porque muita gente quer ter a luz, mas nem todo mundo quer enfrentar o calor. Agora, peraí, alguém tem que enfrentar o calor para ser sombra para quem precisa de luz. Você não entendeu isso aqui? Alguém tem que ficar na frente e dar o primeiro passo para que outras pessoas venham. Em outras palavras, irmão, se tu não der o primeiro passo, quem está perto de você querendo a mesma coisa que você quer não vai seguir. Por quê? Porque Deus deu para você uma coisa que Deus não deu para eles: capacidade de suportar pressão. Você aguenta ficar aguentando humilhação, você aguenta perseguição, você aguenta conta atrasada, você aguenta trabalhar dobrado, você aguenta passar por cima de todo invejoso, você aguenta entrar numa sala cheia de um monte de bruxo, cheio de um monte de feiticeiro, gente que te olha e quer te matar, gente que te olha e quer fazer você ficar com o nome amarrado na boca de sapo. E é porque você aguenta, tem estômago para ver essas coisas, que Deus faz você se sentir sozinho. Que é para você entender que Deus te deu uma coisa que Deus não deu para os outros. Deus te deu força, Deus te deu coragem, Deus te deu pressão, Deus te deu garra, Deus te deu, oh meu Deus, Deus te deu raiz. E vem uma terceira coisa que é interessante. Esse homem é um homem que, terceira característica de quem é chamado para quebrar a norma. Terceiro, normalmente os piores inimigos dele estão dentro de casa. Olha quem que é o inimigo desse homem: o rei e a rainha, não de outro reino, do reino dele. O homem e a mulher que deveria amar ele estão querendo matar ele.
Alguns de vocês, irmão, você vai descobrir que você foi chamado para quebrar a norma, para mudar essa mentalidade, para mudar o fluxo das coisas, quando você entende que os teus piores inimigos estão dentro da tua casa. Eu não falo que casa no sentido literal, mas casa no sentido figurativo. Pessoas perto de você, pessoas perto do teu trabalho, ou até pessoas na sua casa. As pessoas que mais te perseguem quando você quer viver o projeto de Deus são as pessoas perto de você. Quarta coisa, uma pessoa que foi chamada por Deus para quebrar a norma, diga para alguém do seu lado: ele é organizado. Primeira coisa que Elias vai fazer, antes de fazer o fogo descer, ele coloca o altar em ordem. Olha para alguém do teu lado e diga assim: se você não é organizado, Deus não te chamou para isso, irmão. Não, 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 não. Porque Elias sabia, fogo não desce em altar desorganizado. Você não entendeu? Fogo é a aprovação de Deus. Deus não aprova o que está fora de ordem. Entendeu? Ele disse no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre as águas de cima e as águas de baixo, os firmamentos de cima e os firmamentos de baixo. Deus fez separação. Deus não disse produza, Deus não disse haja peixes, haja animais. Deus não disse nada enquanto Deus não fez isso aqui. Separação. Sol para cá, noite para cá, águas de cima para lá, águas de baixo para cá. Quando tudo estava em ordem, Deus falou: agora sim, produz a terra, erva que dê semente segundo a sua espécie. Em outras palavras, você sabe que Deus te chamou para quebrar a norma quando você é uma pessoa organizada, quando você é uma pessoa que cria barreiras, ordem e estrutura. Ops, não se envolva, isso aqui é o meu negócio. Não pedi teu palpite eu pedi para isso, não para aquilo. Fica na tua. Não venha daqui para cá. Teu espaço é aqui. Se eu não posso mudar as manchas num leopardo, eu posso pelo menos escolher em que gaiola o leopardo vai ficar. Se eu não posso mudar a cabeça de alguém, pelo menos eu escolho em que lugar que essa pessoa vai ficar na minha vida. Bom, já que você não quer mudar de cabeça, então você só é bem-vindo aqui. Aqui não. Não te pedi opinião disso. Olha para alguém do lado e diga assim: se você não põe em ordem, o fogo não vem. Quando a gente fala de fogo, a gente fala de aprovação de Deus. Deus não vai aprovar um projeto na tua vida que está fora de ordem. A quarta característica de uma pessoa que foi chamada por Deus para quebrar a norma é que essa pessoa é uma pessoa organizada. E aí vem o quinto ponto que eu amo. O quinto ponto é que uma pessoa chamada por Deus para quebrar a norma, para quebrar o fluxo, para fazer algo diferente, para verdadeiramente viver o melhor de Deus, a promessa de Deus, ele é uma pessoa que ele joga tudo de si no que ele quer ver Deus aprovar. Quantos anos não chovia em Israel? Responda para mim. 3. Irmão, às vezes eu me pergunto se vocês leem a Bíblia. Quantos anos? 3 anos. Vamos lá. Então não é 3 anos sem água. É 3 anos sem água, sem comida, sem cavalo, sem boi, sem vaca. Porque a água é a raiz de tudo. Você lembra que a mulher, no capítulo seguinte, ela não tem nada para comer? Mas qual que é o problema? Não é a falta de comida. O problema era a chuva. Sim ou não? Porque se você não tem chuva, você não tem comida. Então é uma matemática simples. Se você arrancar o tumor pela raiz, você nunca mais tem que viver os sintomas que sente. Elias é um homem que na hora em que ele vai viver o maior desafio da vida dele, ele fala o seguinte: pega esses 4 cântaros de água aí, pega o que sobrou do valioso, do caro, que está todo mundo se matando. Você lembra do filme do Mad Max? Eu sei que alguns de vocês são muito santarrão para assistir Mad Max, mas tudo bem. Os mais... vocês são muito... Você para de palhaçada, irmão. Eu não aguento de palhaçada na minha frente, não. Pelo amor de Deus, você assistia coisa pior quando você era do mundo, irmão. Às vezes você assiste coisa pior, tudo bem. Imagina, Lucas, a loucura que era para procurar água. Esse homem fala: me traz aí rápido, 4 copos de água, mas tem que ser rápido. Esse homem fala: me pega esses 4 cântaros de água, que deve ser o resto do que sobrou de uma economia muito grande. Porque eu vou pegar essas 4 coisas, porque eu preciso que Deus faça uma coisa aqui que vai acabar com essa crise. Mas para acabar essa crise, eu tenho que aumentar a crise. Se a crise é falta de água, eu tenho que pegar o pouco que ainda sobrou e jogar tudo em cima. Não entendeu?
Vocês são mais devagar do que eu, irmão, às vezes. Vocês são devagar quase parando. Ele só me fala, se o que sobrou foi 4, pega os 4 e me traz aqui. Quieto. Quem quer a aprovação de Deus, dá tudo o que sobrou em cima daquilo que ele quer ver Deus aprovar. Em outras palavras, mulher, se a gente quer que esse negócio dê certo e a economia que sobrou é essa, você não entendeu aqui. Porque nessas horas você não dá glória, porque você sabe que Deus prometeu, mas na hora de você ter coragem para poder investir o que sobrou, você não tem. Deus está te dizendo, se você pegar tudo que sobrou e injetar, enfiar em cima do que você quer que dê certo, aí você vai saber que de fato você é uma pessoa chamada por Deus para quebrar a norma. Porque você sabe que tudo que sobrou foi 4 cântaros de água, e você fala, eu não vou guardar, porque se eu quero ver o fogo de Deus em cima desse altar, se eu quero ver Deus aprovar essa ideia, se eu quero ver Deus fazer prosperar essa empresa, se eu quero ver Deus prosperar essa igreja, eu vou pegar toda a saúde que me sobrou, todo o dinheiro que me sobrou. Agora eu quero ver se dá glória, seu carnal. Eu quero pegar todos os amigos que eu tenho, todos os contatos que eu tenho, e eu vou enfiar e vou jogar tudo nisso aqui, porque eu sei, eu não posso querer economizar nada do que sobrou, quando eu tenho algo maior me esperando. Se é uma chuva torrencial que Deus prometeu, eu vou pegar um pouco de água que sobrou, e eu vou jogar em cima disso. É aí que você descobre quem é menino e quem é adulto. Quando na hora de jogar tudo que sobrou, alguém questiona, mas vai ter que vender mesmo? Eu estou vendendo algo bom para comprar algo melhor. Mas eu não me sinto bem. Então você não quer a aprovação de Deus. Você sabe que você é uma... Veja, eu estou só falando para você saber, eu sou essa pessoa. Porque você está decidido a pegar tudo que você tem de sobra, toda a energia, os dias que restam, sei lá, sobrou 15 dias de descanso. Você fala às vezes, olha, a gente não vai viajar não, porque eu vou pegar esses 15 dias, eu vou ter que estudar, vou ter que fazer a prova, vou ter que fazer alguma coisa. E aí você vai pegar aquilo que sobrou e você vai enfiar em cima de uma coisa, e alguém do lado vai falar, você é louco? Para que está fazendo isso? Depois, quando a chuva descer, você vai entender. Agora, deixa eu te falar de 5 coisas rápidas aqui que acontecem na vida de toda pessoa que vive o chamado de Deus na sua vida para quebrar a norma, para viver algo diferente. Primeira coisa, diga para alguém do seu lado, não é só o novilho que é consumado. Diga aí. Diga, muito menos a água. Lê para mim no texto. Ele pegou, fez o altar, colocou em ordem. Aí ele pegou o novilho, colocou o novilho, colocou em cima o novilho em cima das lenhas. Aí veio o fogo de Deus, a aprovação de Deus. Deus aprovou aquele projeto, Deus aprovou aquele altar, Deus aprovou aquele sonho, Deus aprovou aquela construção. Por quê? Porque quando Deus viu que ele jogou tudo que sobrou em cima daquilo, Deus falou, já que você está vazio, querendo que eu vou encher você, fica em paz, porque eu agora vou te dar mais do que você pensa. Mas espera aí, lê o texto. O fogo desceu e ele não queimou. Queimar é uma coisa. Veja, eu tenho não dá para ver porque eu cresci, mas quando eu tinha 4 anos, isso aqui foi queimado por pouco, irmão, por pouco, que não precisou fazer não chegou a fazer um transplante, né? Eu queimei essa minha parte da minha mão. Hoje ainda dá para ver um pouquinho da marca, mas a marca era feia. A minha mão foi queimada, não foi consumida. Consumida quer dizer que o fogo pegou e ele fez virar o que era carne e pó. Lê o texto. O fogo desceu e o fogo, ele consumiu o novilho, consumiu a lenha, evaporou a água e consumiu as pedras. Irmão, pedra queimada a gente vê Neemias reconstruindo com pedra queimada, mas pedra consumida por fogo é somente Elias que viu. O que isso quer dizer? Que quando Deus sabe que você pôs tudo que você tinha em cima daquele projeto, daquilo que você queria ver a aprovação de Deus, Deus faz o impossível acontecer. Deus faz pedra que não podia ser queimada e literalmente ser consumida. Em outras palavras, porque tem gente que a gente tem que melhorar para você entender o que o Espírito diz à igreja. Se você der tudo de si numa coisa, Deus vai fazer aquilo que todo mundo dizia impossível. Veja, a gente tem uma rádio hoje que ela está operando com 75 quilos. A gente comprou essa rádio com menos de 200 gramas. Essa rádio com 75 quilos vai para 100 quilos. Se você entender, a gente comprou essa rádio por 200 mil. Essa rádio hoje ela vale 25 milhões de dólares. Por quê? Porque por 35
75 quilos, a Rede Globo quase comprou uma rádio em São Paulo por 22 milhões de dólares. A gente tem uma rádio, essa igreja tem uma rádio de 75 quilos, que está avaliada hoje em 25 milhões de dólares, pelo menos. Por quê? Porque a gente pegou tudo que a gente tinha em cima de uma coisa que ninguém estava dando nada, e aí Deus diz, então fica em paz. Aí hoje alguém olha pra gente e fala assim, como é que você pode, Bispo Samuel Ferreira, Pastor Manuel Ferreira e Cezinha de Madureira, fazer uma rádio dessa em pouco tempo virar, e vocês gastaram muito pouco? É porque quando você pega tudo que você tem e joga em cima de uma coisa que nem dá nada, ninguém dá nada, o que Deus vai fazer é o seguinte, que até as pedras, elas vão ser consumidas. Em outras palavras, até aquilo que não podia acontecer, passa a acontecer. Até aquilo que ninguém dizia pode, começa a dar certo. Porque Deus sabe, se você deu tudo de si, você vai ver o meu poder fazer uma coisa que você vai falar, Senhor, pedra não é perecível. Como que pedra é consumida? Como? Como que alguém com tanto diploma não chegou lá, e você com tão pouco diploma chegou lá? Como que você fez mais tendo menos? Diga para alguém, é porque eu dei tudo de mim, irmão. Diga aí, é porque eu dei tudo de mim. Quando você dá tudo de você em cima disso, você pode ter certeza, parecido, até pedras que não podiam ser consumidas são consumidas. Mas tem uma segunda coisa que eu acho interessante. Elias joga, e no instante em que ele joga, ele ainda tem um problema. Não são 450, 850 profetas vivos. Deixa eu tentar aplicar de uma forma simples para você. Eu ainda tenho 850 pessoas que querem me matar. Como é que eu faço? Leia o texto. Elias disse, não deixa ninguém escapar, segura e desce eles no ribeiro. E eles seguraram. Quem matou foi ele. Você acha que isso não vale nada, irmão? Matar um homem já deve ser difícil. Matar 850 depois de você fazer tudo que fez, tudo bem, a gente tem que às vezes fazer. Manda mais um. Manda mais um. Manda o quarto. E foi indo assim até 850. Um homem só. Você sabe o que isso me ensina? Quando Deus te chama para quebrar a norma, Deus te dá paciência para vencer todos os teus inimigos. Você lê que ele matou, você não viu quanto tempo que ele gastou. Então olha para alguém e diga assim, parabéns, irmão. Se você está até hoje matando um por um, quer dizer que Deus te chamou para quebrar a norma. Porque tem gente que assusta quebrar, matar um por um. Se você é o tipo de pessoa que já resolveu 10 problemas e falta mais 10 para resolver, e está até hoje dizendo, Senhor, vamos lá, mais um, pá, vem para trás, mais um, pá, vem para trás, mais um, pá. Parabéns, irmão. Você é uma pessoa imparável. Se o diabo não te parou quando apareceu o primeiro, o diabo não vai te parar quando aparecer 850. É por isso que tem gente que não entende que você está cansado. Você está cansado, irmão, porque você está tendo calma de matar um por um. E detalhe, todo mundo atrás segurando. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus vai segurar o problema. Ele não vai piorar e não vai diminuir. Ele vai segurar até você resolver. Vai, filho, eu estou segurando. Eles não vão fugir até você resolver. Não vai piorar o quadro, mas também não vai melhorar. Vai ficar do jeito que tiver, até você resolver. Terceira coisa, eu acabo no quinto. Terceira coisa, estou acabando. Esse é um homem, e quando ele acaba de fazer toda a matança, irmão, você deve lembrar do Kill Bill. Assiste em casa depois que eu ver. Tenta imaginar na cabeça como é que esse homem está depois de matar 850 homens. Imagina como que ele está. Tenta imaginar na tua cabeça. Quando esse homem está no limite da força, ele faz uma coisa maravilhosa. Ele sobe o Carmelo, mas ele não sobe para ficar de pé, ele sobe para descer. Ele sobe e faz isso. E ele começa a orar para Deus mandar chuva.
Isso quer dizer, irmão, que uma pessoa que foi chamada para quebrar a norma, depois que ele já fez tudo e resolveu tudo, ele ainda arranja tempo e vai orar. Mas leia o texto. Ele fez uma coisa, ele pôs a cabeça entre os joelhos. Primeira coisa, isso é posição de parto. Ele literalmente, me ajuda aqui rápido aqui alguém. Agora alguém me ajuda aqui atrás. Vem cá você que você é fortão. Senão a calça rasga. Pô, eu pensei que você era fortão, irmão. Pensei que você era. Esse cara está banhado, pingando de sangue. Ele faz essa posição. Irmão, eu vou até onde dá para ir, irmão. Mas ele mete a cabeça entre os joelhos. Ele tampa o ouvido. E ele ora para Deus mandar chuva tampando o ouvido. Por que tampando o ouvido? Porque ele disse para o servo dele: vai lá e vê se tem alguma coisa, se tem sinal de alguma coisa acontecendo depois do que eu fiz. Vê se já começou a dar lucro todo o sacrifício lá de trás. E enquanto você estiver lá vendo, eu vou estar aqui orando. Mas de ouvidos tampados. Porque eu sei que você vai voltar aqui e dizer por 6 vezes que não está vendo nada. E eu não vou ouvir o que você vai dizer. Porque se eu der ouvido ao que você vai dizer, eu vou falar, foi em vão meu sacrifício. Então eu vou orar de ouvido tampado, porque eu preciso ficar aqui orando até a notícia boa chegar. Quando o moço veio e falou: profeta, tem aí uma pequena nuvem. Aí ele levantou e falou: pois bem, graças a Deus, graças a Deus. Ouça isso, levanta a mão para você da glória. Deus está te dizendo: eu sei que você está cansado, está no limite, mas continua orando de ouvido tampado. Alguém vai dizer: eu não estou vendo nada. Continua orando de ouvido tampado. Orar de ouvido tampado é o seguinte: eu estou orando e esperando a resposta boa. O moço foi 7 vezes e disse: não vejo nada. E Elias não falou nada. A segunda vez: não vejo nada. E Elias não falou nada. Porque não era essa a resposta que ele queria ouvir. A resposta que ele queria ouvir era a resposta que ele sabia que Deus ia dar, de que uma grande chuva ia vir. Quando ele veio a 4ª vez, ele disse: pastor, profeta, chefe, não deu nada ainda. Ele continuou orando de ouvido tampado, tampando o ouvido entre os joelhos. Mas aí quando ele veio na 7ª vez, aí ele falou: era essa a resposta que eu queria. Desce agora e fala para Acabe, monta na carroça, pega o chicote, mexe no cavalo, corre para lá, porque é uma grande chuva vindo. Eu sei que ela está vindo, porque uma pequena coisa começou a acontecer. E é pequena, mas na vida de todo grande homem de Deus, é sempre uma pequena coisa que traz uma grande coisa. É um pedaço de pau que abre o mar. É uma pequena pedra que derruba um gigante. É 5 pães, 2 peixes que alimentam 5.000. É um pequeno esforço que gera uma grande colheita, um grande resultado. Agora, esse homem, eu tenho que tirar o chapéu para uma coisa só. Pensa comigo nisso aqui, pensa nisso. Lá está esse moço. Eu estou no 5º, eu estou no 4º, né? Não, estou no 3º, vou terminar, eu tenho mais 2 e acabo. Terceiro é: ora de ouvidos tampados, até você receber a notícia que você sabe que tem que receber. Em outras palavras, irmão, para de ouvir o que os outros estão falando e continue orando até você ouvir o que você sabe que você tem que ouvir. Elias não falou nada na 2ª e na 3ª vez. Ele só falou: vai lá e volta, veja lá. Eu vou continuar orando aqui até vir a resposta que eu quero, que está aparecendo uma nuvem. Por quê? Porque eu joguei água lá e o pouquinho de água que eu joguei evaporou. Era para ter uma nuvem aí agora, evaporando, andando. Era para ter. Mas aí, aquele menino, ele é um menino que tem percepção espiritual. Porque vamos falar a verdade, se você sabe que o teu pastor, ele acabou de matar 850 homens sozinho. Ele não segurou, mas ele matou. Ele enfiou a faca, arrancou a faca. Ele enfiou a faca, ele arrancou a faca. Ele enfiou a espada, ele arrancou. Pera aí, esse cara não é um cara fraco não. Então o sinal que ele tem que receber deve ser um sinal grande. Porque um grande homem que fez grandes coisas, Deus deve trazer para ele uma resposta grande. Mas esse moço é um moço crente, que ele sabe que todo grande homem de Deus, a resposta nunca vem grande, ela vem pequena, mas a consequência da resposta é grande. Sinceramente, se fosse eu olharia nu e falaria: vou nem voltar lá para falar com ele. Onde já se viu isso de alguma coisa? Esse homem, ele é crente. Peraí. Uma pedra na mão de Davi resolveu o problema. Uma pedrinha pequenininha.
Mas peraí, a pedra derrubou o gigante, não matou. O que matou foi a espada. A pedra era pequena, mas o que matou foi a espada. A primeira nuvem foi pequena, mas as nuvens que trouxeram a chuva foram grandes. Este homem sabe, toda a resposta de Deus para um grande homem, ela começa pequena, mas ela vai subindo, 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 vai subindo. Olha para alguém e diga assim: irmão, essa resposta pequena que você recebeu, fica em paz. Ela é apenas o início de que tem uma resposta que está subindo, 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 subindo. Está aumentando, 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 está aumentando. Se sou eu no lugar desse cara, eu falaria: eu vou não incomodar ele com isso aí. Mas ele sabe, peraí, um grande homem de Deus, ele recebe grandes provisões e respostas através de pequenos sinais. Quantas pessoas do seu lado você tem que tem a percepção de coisas espirituais? Quantas pessoas você tem na tua vida? Porque se você sabe que são poucas, se certifique que você vai ficar muito próximo a elas. Porque você tem que ter pessoas na tua vida que sabem ter percepção de enxergar o pequeno e falar: peraí, não, deixa eu ligar para ele para dar essa notícia, porque é pequeno, mas isso aqui vai gerar alguma... acabou de sair a resposta aqui, não é lá essas coisas, mas já é algum sinal já. Você não entendeu? Você está entendendo? Já é algum sinal. Irmão, aí entra o meu quarto ponto. Uma grande chuva vem de uma coisa que começou pequena. Mas o meu quarto ponto tem que ir para o quinto ponto, que é o que eu termino. Lê o texto. O texto, eu preciso que você leia. Lê para mim o último verso que a gente leu. Capítulo 18, correto? Ou 17, 18, né? O último verso, 46. Eu quero que você leia, porque tem uma questão nessa palavra aí. Por quê? Porque eu sempre achei uma coisa, até quando eu li direito ela. Lê para mim, lê bem alto, lê bem alto. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Perante Acabe. Nos versos anteriores, ele não falou para Acabe subir em cima da carruagem? A gente sabe que ele correu atrás da carruagem, e a carruagem é puxada por cavalos. Mas o que a gente parou e não percebeu é a palavra perante. Quer dizer o seguinte: ele não correu atrás da carruagem. Quem correu atrás da carruagem com cavalos foi Filipe no deserto, atrás do Eutico. Você não lembra disso? Elias não correu atrás dos cavalos, ele passou o passo do cavalo. Ele viu a carruagem de Acabe vindo, e ele saiu correndo, depois de cansado, depois de fazer o que fez, e ele foi andando, correndo. Lê o texto: perante, adiante de Acabe. Como que uma pessoa saudável consegue correr na frente do cavalo? Eu não sei. Agora eu sei de uma coisa: esse cara, ele não está saudável, ele está desgastado, ele está cansado. Mas ele recebeu uma resposta tão grande. E o que Deus mandou dizer para alguém aqui é profético, que eu termino a palavra agora. Deus vai te dar uma resposta tão grande, mas tão grande, que essa resposta vai te dar força. Esse milagre vai te dar força. Rodrigo, vai ser uma coisa que vai começar pequeno, mas vai crescer tanto, vai aumentar tanto, que alguém vai te olhar e vai ver que você está tendo ritmo e está tendo força para fazer coisas que você não faria antes. E alguém vai dizer: como é que você está tendo pique para fazer isso? É porque Deus fez uma chuva descer tão grande. Essa chuva me encheu tanto, essa resposta me encheu tanto, esse milagre me deixou tão feliz. É uma bênção tão grande, é uma bênção tão maravilhosa, é uma bênção tão linda, que eu estou fazendo o que eu não podia fazer, eu estou fazendo o que eu nunca sonhei fazer. Eu estou correndo, não é a passos de cavalo, eu estou passando o cavalo, eu estou deixando coisas grandes para trás, eu estou indo em coisas maiores na minha vida. Fica em pé para me terminar. Olha para alguém, olha para mim. Você tem noção de que Deus vai te dar uma notícia pequena e ela vai subir? E se você ficar ligeiro, essa notícia vai aumentar tanto, que vai vir uma chuva tão grande, que a resposta... Veja, a razão pela qual Elias teve força para andar na frente do cavalo, andar não, correr na frente do cavalo, correr. Se você não acredita, me mostra então no capítulo seguinte, que ele comeu uma comida e andou 40 dias sem comer de novo, porque Deus deu para ele uma comida. Irmão, você tem noção que Deus pode te dar uma bênção que é tão grande, que essa bênção vai te dar força para te fazer andar e viver por mais 5, 6 anos? Porque
tem fase na vida que Deus tem que ficar enviando direto bênção para você, para a bênção te empurrar. Mas tem hora, Rodrigo, que Deus não tem, Josafá, que mandar várias bênçãos. Para os próximos 5 anos da tua vida de desafios, os próximos 10 anos, se Deus te der uma grande bênção, essa uma grande bênção vai te dar tanta força para correr, ela vai te dar tanta força para avançar, que eu termino com esse ponto. Você nunca vai saber o teu limite até você olhar para trás e falar: quando eu queria parar, Deus me deu um milagre que me deu força de andar mais um pouquinho. E se você puder, dê a mão para alguém do seu lado, porque eu quero que você faça uma oração e passe para essa pessoa uma unção. Alguém que vai receber poder, e alguém que vai sentir poder, alguém que vai receber o renovo de Deus hoje. Deus está para te dar uma notícia tão grande, Deus está para te trazer uma chuva tão grande, que os próximos 5 anos você vai andar. E Deus, se Ele quisesse parar de fazer qualquer coisa boa por você, Ele poderia parar. Eu não estou dizendo que Ele vai, mas eu estou dizendo que vai ser uma bênção tão grande, que essa bênção vai te dar uma força. Eu sei que você está cansado e está no limite, mas essa bênção vai te dar um renovo. Ela vai tocar no teu corpo de cima a baixo, ela vai tocar na tua mente de cima a baixo. Você não vai precisar viajar para descansar. É uma bênção que Deus vai te dar tão grande, que mesmo sem viajar, Deus vai te renovar. Mesmo sem tirar férias, Deus vai te restaurar. Mesmo sem Deus aumentar o dinheiro, Deus vai te fortalecer. Porque é uma bênção que é uma chuva torrencial, é uma chuva abundante, é uma chuva sobrenatural. Segure a mão de alguém, passe para essa pessoa a unção que você sente e diga: irmão, em nome de Jesus, sinta a presença de Deus te renovando hoje, porque Ele te diz: está chegando, está chegando, está chegando, a chuva está chegando, a bênção está chegando, a resposta está chegando, a vitória está chegando. Tem gente já sentindo a presença de Deus. Deus sabe que você está cansado, Deus sabe que você está no limite, mas o teu telefone vai tocar por esses dias, um e-mail vai chegar, e é uma resposta tão grande, é um milagre tão grande, que Deus vai renovar tuas forças, Deus vai renovar o teu corpo. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida Você tem noção do que é esse homem pegar quatro cântaros cheios depois de 3 anos e fazer isso aqui? Você talvez não sabe, mas tem gente aqui que a tua mulher, teus filhos, tua família está desacreditada da promessa que Deus te fez, porque você pegou tudo que você tinha e você fez isso aqui, ó.
Você pegou toda a tua saúde e dedicou ela na obra, dedicou no projeto, trabalhou dobrado, trabalhou, estudou de madrugada, intercalava estudo com trabalho, e alguém dizendo, foi o melhor que você tinha, tua disposição foi jogada fora. Peraí, foi jogada não, porque a resposta que veio pequena. Sabe por que a resposta foi apenas uma nuvem pequena? Porque tudo que ele tinha era pouca água. Quer dizer que quando você tem o que é pouco, mas põe tudo que é pouco em cima de uma coisa que você quer ver Deus aprovar, que baixou, Deus garante que a resposta vai começar no nível da provisão, mas ela vai terminar em uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Em outras palavras, olhe para mim, eu termino agora a palavra. Você vai ainda esse ano, isso é profético. Você vai ainda quando eu digo profético, não é que eu estou querendo não. Deus manda dizer para alguém, ainda esse ano Deus vai fazer você dar uma resposta para alguém. E essa pessoa vai ver que tudo aquilo que você investiu, tudo aquilo que você jogou, valeu a pena. Valeu muito a pena, porque Deus foi fiel e não ficou te devendo nada. Ele te deu 100 vezes mais nesta vida e na vida posterior, do século futuro, vida eterna. Porque Deus, irmão, Deus não te deixa ficar na mão por conta de nada. E a palavra que eu vim dizer para você hoje foi essa: nós fomos chamados para quebrar norma. Nós fomos chamados para fazer o que as pessoas não fazem, para mudar a mentalidade dessa geração na igreja, para quebrar normas dentro de famílias. Sinceramente, você foi chamado para quebrar uma barreira financeira na tua família. Eu estou falando mais sério do que você pensa. Alguns de vocês aqui, Deus queria que se você entendesse essa palavra, Deus chamou você para quebrar uma barreira financeira na tua família. Você vai além do que os teus pais foram. Você vai além do que os teus pais foram. Você não dá glória agora porque tu é carnal demais. Se tu for espiritual, você estava entendendo que Deus está falando com você. Deus vai te prosperar, Deus vai te dar dinheiro na mão. Haverá abundância. Por isso que Deus tem te incomodado e você não se sente bem naquele trabalho, porque você vai segunda-feira trabalhar numa coisa que é menor do que você. Você vai em depressão para o trabalho porque aquele local, aquele escritório, aquela empresa, aquele local ficou pequeno. É uma grande sala, mas é pequeno para aguentar tanto sonho, tanto projeto. Deus tem algo maior para a tua vida, algo que não está apenas nessa cidade, está fora do estado, está fora desse país, está em outros locais que vão romper barreiras. E você se sente diminuído na segunda-feira quando vai trabalhar, porque Deus está querendo quebrar uma norma. Deus está querendo fazer que Deus te moveu para outro nível. Elias começou como um profeta que fazia a chuva parar, mas ele terminou como um profeta que fazia a chuva vir de uma nuvem pequena. Você tem noção que esse homem é o que você e eu somos para Deus? Você vai começar fazendo o que é loucura, mas vai terminar fazendo o que é mais loucura ainda. Se essa palavra foi para você, dá um aplauso bem forte que você tem para dar para Jesus.